Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? É um convite, concordância nominal, daqui a pouquinho, vem comigo, vem. Vamos lá, agora é concordância nominal, mas antes, é se inscrever no canal do QC, sininho, você está entendendo o que é? Sininho. E Alexandre, houve dúvidas? Não tem problema, você vai botar ali as dúvidas que a galera do QC vai lá sentar-lhe a mamona e você não vai ficar com dúvida alguma, beleza? Concordância nominal é muito mais fácil que a verbal. Alexandre, se é mais fácil, eu não vou nem assistir ao vídeo, meu aluno. Tente entender. Quando eu falo que é mais fácil, não significa que não haja dificuldades. Lógico, mas a verbal, ela trabalha muito com contexto, você tem de fazer análise sintática, tem de entender um cadinho de sintaxe, mas aqui não, na nominal basicamente é entender, por exemplo, que a palavra menos, como eu ouço de vez em quando no meu dia a dia, ela não é registrada, ela não existe na língua portuguesa. Alexandre, não estou entendendo. Então, quando que eu uso menos? Quando você estiver doidinho para queimar seu filme, aí você usa. Caso contrário, você não usa não. Então, essa palavra ela não existe. Então, se você memorizou que você só usa menos na língua portuguesa, por exemplo, infelizmente, como não está no QC, não há dúvida, ele vai ter menos chance de passar. Menos, essa palavra não existe. Você memorizou isso, repare. E pronto, é muito mais fácil. A verbal não é memorização. A verbal é análise. Então, o que é a concordância nominal? Concordância nominal é a concordância basicamente entre o substantivo e todos os termos que se ligam ao substantivo, que são periféricos a ele. Não entendi nada, Alexandre. Por exemplo, repare, os meus 2 melhores amigos viajaram. Entenda que o substantivo aqui é amigos. Repare, o verbo, eu não quero saber. Agora não é concordância verbal. O verbo, tirei. Eu quero é isso, Veja, o artigo está aqui no plural masculino porque está concordando com amigos, que é plural masculino. O pronome, a mesma história. O numeral, a mesma história. O adjetivo, a mesma história. Ou seja, repare, o artigo, o pronome, o numeral, veja o adjetivo, todos eles concordam em número, plural, e em gênero, masculino, com o substantivo a que eles se referem. Basicamente, é a concordância entre todos os termos que estão ligados aos substantivos. Alexandre, então é facinho. Veja, nem sempre. Existem aqui particularidades extremamente legais para uma prova, mas é lógico, não vou aqui enganar você. Também existem outras que não são nem de prova, não dá para cair, porque seria muito fácil. O caráter da prova é eliminatório. Primeiro detalhe que você vai colocar no papel para mim, por favor, é o seguinte. Quando vierem substantivos ligados a um adjetivo apenas, isso vai depender da posição em que o adjetivo estará. Como assim, Alexandre? Entenda o seguinte. Quer ver? Alexandre, lê para mim a teoria. Outro detalhe. Por favor, não estou criticando, pelo amor de Deus, eu sou o rei de falar e nego levar para outro lado. Não é crítica, mas o amigo não faz isso. Leitura você faz em casa, o amigo tenta explicar. Eu respeito quem o faça, mas eu não gosto de ler. Não, ler, você imprime o material e lê em casa. Eu vou tentar explicar a você, ok? Então vem comigo aqui, Repare que quando você vir, concentre, um adjetivo depois de substantivos, repito, quando você encontrar um adjetivo depois de substantivos, este adjetivo pode concordar com o mais próximo, concordância atrativa, ou este adjetivo pode concordar com todos eles. Um detalhe, quando ele concordar com todos eles, ele vai ter de manter, entenda, o gênero chamado neutro,
masculino se os tais substantivos possuírem gêneros diferentes. Ih, Alexandre. Então, calma. Repare, eu posso falar, veja, menino e menina bonita, concordando só com menina, ou eu posso falar menino e menina bonitos, porque aqui não caberia menino e menina bonitas por uma consagração de uso. Dizem que o gênero masculino é o chamado neutro, né? É uma característica ainda machista da língua, isso entra em aspecto filosófico, acadêmico, Foucault, Lacan, aí não adianta entrar nisso aqui, isso aí não cai na sua prova. Então aqui é daquele jeito, pão, queijo, é porque é e pronto. Tá entendendo? Então repare, deixe-me repetir. Quando eu vir, acompanhe, substantivos e um adjetivo depois dos substantivos, o tal do adjetivo pode concordar com o mais próximo apenas, atrativa, ou pode concordar com todos os substantivos presentes. Cuidado! Se o gênero dos substantivos for diferente, no plural do adjetivo, ele vai ter de ficar no masculino, chamado gênero neutro. Tranquilão? Então tá. Agora, Alexandre, diga-me, e se ele vier anteposto? Aí é onde mora o perigo. Se ele vier anteposto, pelo menos em regra, ele só pode concordar por atração. Ele só pode concordar com o mais próximo. E isso me deixa assustado, sabe por quê? Porque não soa mal. É eufônico, soa bem você pluralizar. Olha só, bonitos, menino e menina. Não ficou ruim. Não é um menos chance. Tá me entendendo ou não? Não é um problema. Ó, um problema. Não é um problema. Peraí. Não é isso. Não aqui, ó. Fica bem, ó. Bonitos, menino e menina. Mas só que bonitos, menino e menina, isso não pode. Eu vou ter de usar a atração quando ele vier anteposto. Ele quem, Alexandre? O adjetivo. Quando o adjetivo vier antes de substantivos, ele só pode concordar por atração, ou seja, com o elemento mais próximo. Bonito, menino e menina, ou bonita, menina e menino. Veja comigo aqui. Eu tenho caro, rádio e cafeteira. Repare se o adjetivo ele veio antes, ele tem de, é uma obrigação, não é uma facultatividade minha. Ele tem de concordar com o mais próximo. E embaixo a mesma história. Eu tenho cara, cafeteira e rádio. Cafeteira é um substantivo do gênero feminino, por isso o adjetivo aqui o acompanhou ficando no feminino. Percebeu? Meu aluno, vou repetir. Daqui a pouco, ainda que você cometa esses erros, que são naturais, tá? De vez em quando, né, o seu amigo aqui, ele faz uma brincadeira, até uma brincadeira de vez em quando de mau gosto, eu concordo com você, mas se ainda está errando, ela está meio cansada, aí você vai ver, não, ela não está meio cansada, ela está meio cansada, até não precisa tanto, aí você conversando comigo, né, não precisa ser tão literal também, pô, Alexandre, meu irmão, aí estava lá, né, estava naquele ambiente, de repente a mulher entrou pro quarto, quando saiu, ela estava toda nua. Não precisa isso também. Ela estava toda nua. Eu vou perguntar a você, era travesti? Não era não. É por quê? Porque o todo aqui é um advérbio invariável. Não, aí você pode relaxar. Fala que ela estava toda nua. Porque já se admite a variação do advérbio todo. Ela, de repente, caiu lá na piscina. Quando saiu, ela estava toda molhada. Você não vai falar, caiu lá na piscina, quando saiu, estava toda molhada. Não precisa tanto. Como eu sempre falo com você, coitado daquele que só tem uma roupa e coitado daquele que só tem uma linguagem. A linguagem existem níveis e você vai variar de acordo com o interlocutor. Então, diria um tal Machado de Assis, temos de ser poliglotas dentro da nossa própria língua. Mas só que, repare, falar que ela saiu toda molhada da piscina e saber que existe o todo
molhada porque o todo é um advérbio tal qual meio molhada, isso é importante, porque você vai fazer uma prova. Tá me entendendo? Já se admite ela está toda molhada, mas se você nunca ouviu que o todo molhada não só está certa a estrutura, como está melhor do que toda molhada, normalmente isso pode gerar um derivativo na prova. E qual é o derivativo? Você errar uma questão. Tá me entendendo? Então, por isso, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Cuidado com esta primeira regrinha. Legal? Então, beleza. Deixe-me o seu amigo aqui beber um golinho de água para levantar o moral. Repare só. Adjetivos ou advérbios? Alexandre, o que é isso? Estes caras aqui, ó, meio, bastante, muito, pouco, todos que você está lendo aqui comigo, eles possuem características extremamente importantes para a concordância nominal. Como assim? Vou pegar um exemplo qualquer. Bastante. Esse tal bastante, pelo menos aqui o que vai gerar derivativo, ele pode ser um pronome indefinido. Bastantes pessoas chegaram ao recinto. Ou ele pode ser um advérbio de intensidade. Olha, elas estavam bastante, tristes ou ansiosas. Veja que quando ele é um advérbio, elas estavam bastante tristes, ele não varia. Mas quando ele é pronome indefinido, bastantes pessoas chegaram, ele vai variar de acordo com o substantivo a que está ligado, que no caso aqui é pessoas. Alexandre, meu Deus do céu, mas e como é que eu faço essa diferença? É mole. É só pegar o muito quando você vir um deles. E toda a lógica que eu vou passar para os dois aqui inicialmente, isso vai servir para todos. Não entendi. Qual é a lógica? Anote para mim. O advérbio é um termo que não varia em gênero e número. Você já ouviu isso. Tanto é verdade que elas falam muito pouco, mas muitas opções surgiram aqui. Quando eu coloquei muitas opções, esse muitas já não é mais advérbio, porque o advérbio não varia em gênero, masculino e feminino, nem em número, singular e plural. Legal. Toda vez que você encontrar numa questão a palavra meio ou a palavra bastante, você vai substituir pelo muito. Se o muito variar, eles vão seguir. Se o muito não variar, a mesma história será. Não entendi. Repare num exemplo como este. Você está analisando um exemplo mais ou menos assim. Ela ficou meio aborrecida. Esse meio não está soando legal. Você tira o meio e vê no lugar como é que vai funcionar o muito. Ela está muito aborrecida. Tá gostando? Muita aborrecida? Não. Ela está muito aborrecida. Veja, o muito no lugar do meio não variou. Então o meio não varia tal qual o muito. O meio segue. Mesma história do bastante. Ela estava bastante ansiosa. Coloca muito. Ela estava muito ansiosa. O muito não variou. O bastante segue. Alexandre, mas existe a possibilidade do bastante variar? Sim. Veja comigo. Bastantes opções apareceram. Tira o bastantes e coloque muito. Você vai dizer assim, muito opções apareceram? Muito ou muitas? Muitas. Se o muito variou, o bastante varia também. O bastante segue. Ou seja, se são muitas opções, são bastantes opções, apareceram, surgiram naquele momento. Alexandre, mas sinceramente, quem é que fala assim no dia a dia? Ninguém, né, gente? Mas como é que eu não leio isso no dia a dia? Não, pode ficar tranquilo. No seu dia a dia, você nem vai ouvir alguém falar assim, nem vai ler um texto assim. Fique tranquilo que isso só vai acontecer mesmo no dia da prova. Então ou seja, não é para ficar tão tranquilo assim, porque se vai aparecer na prova, você tem de entender que o bastante, ele traz a possibilidade de variação
quando ele for pronome indefinido, quando não indicar uma quantidade certa. Quando eu falo para você, bastantes pessoas chegaram, eu não sei quantas literalmente chegaram. Ok? Esse é o esqueminha. E todo o resto vai seguir. Aí aqui existem exemplos. Ah, e também, Alexandre, pô, bota aí um meio variando, mole. Quando o bíblico, ó, não vou usar o exemplo daqui, não gosto. Você lê em casa, vou repetir, tá? Eu comi meio maçã, tá entendendo? Tira o meio e coloca muito. Eu comi muito maçã ou muita? Eu comi muita maçã. Se o muito virou muita, o meio vira meia. Por isso que eu comi meia maçã, porque já não é mais um advérbio, é um numeral. Um detalhe que não pode passar despercebido, sabe qual é? Cuidado, meu aluno, não existe advérbio na língua portuguesa ligado a um substantivo, não há um exemplo. Então, quando você vir, veja comigo aqui, ó, deixe-me achar, um termo ligado a um substantivo, advérbio ele não é. Porque advérbio, ele só se associa a 3 classes gramaticais na língua portuguesa. Veja, a um verbo, a um adjetivo ou a outro advérbio. A um substantivo, nunca, em momento algum, jamais. Tudo bem? Legal, tô confiando em você, hein? Então agora acompanhe comigo. Aí vem um exemplo, né, de variação de muito aqui, aquela conversa fiada, e um exemplo que eu coloquei para você nesta nossa aulinha de concordância nominal. Na verdade, são 2 exemplos que geram derivativos. Caro e barato. Aqui só está o caro, mas eu vou fazer uma analogia. Repare só, como é que funciona o esquema? Quando você vir caro ou barato, tente entender que a variação de caro e barato vai depender do verbo. A que eles vão estar ligados. Não entendi. Se o caro, repare agora, vier ligado ao verbo ser ou ao verbo estar, o caro vai ser adjetivo. E qual é o detalhe? Se adjetivo ele acompanha o substantivo a que se refere. Se são roupas, elas são caras. Se são roupas, elas são baratas. Se são roupas, estão caras ou ainda estão baratas. Ser e estar é adjetivo, varia com o substantivo a que se referem. Agora, se vier o verbo custar, aí você vai colocar no papel, muda tudo. O que era adjetivo vira advérbio. E você já está esperto, já colocou no papel que quando advérbio é, invariável será. Então, ainda que sejam roupas, se fosse uma roupa, se fossem 30 roupas, as roupas, elas não custaram caras, elas custaram caro. Repare por que caro? Porque se aparecer o barato também, as roupas custaram barato. Por que barato? Porque o que era adjetivo com ser e estar, com o verbo custar vira advérbio. E advérbio, você já está esperto, ele não varia nem em gênero e nem em número. Ok? Isso é pro papel, hein? Ah, Alexandre, para, eu vou guardar, não vou memorizar. Meu aluno, pelo amor de Deus, coloque isso no papel. Aí vamos na sequência. Menos e alerta não variam. Como eu já disse, a palavra menos na língua portuguesa não existe. E quando você usa o alerta, cuidado com isso, com a ideia de ligado, de esperto, os soldados estavam... Na verdade, quando você fala alerta, você está falando aqui em alerta. Então, o papel do alerta é um papel adverbial. Só que essa preposição em, ela fica escondidinha, fica subentendida. Então, aqui, ó, quando você fala, os bombeiros estão sempre alerta. Por que alerta? Porque eles estão sempre em alerta. Se estão em alerta, o alerta é invariável. Papel. Continue. Palavras variáveis que merecem respeito. Toda a sequência aqui. E aí eu vou mostrar, né? Deixe-me mostrar 2 para você entender qual é a lógica. Todas elas, próprio, mesmo, obrigado, anexo, incluso, kit, todas elas vão ter pelo menos um papel adjetivo.
para não ficar chateado comigo e falar, mas Alexandre, você falou que mesmas aí é um adjetivo. Não falei isso. Eu falei que isso aqui tem um papel adjetivo. Por que tem um papel adjetivo? Porque mesmas aqui, por exemplo, é um pronome demonstrativo. Mas é um pronome demonstrativo adjetivo, com um papel adjetivo. Significa o quê? Significa se todas elas aqui possuem um papel adjetivo, elas vão seguir o substantivo ou o equivalente como um pronome, vão seguir o gênero e o número do substantivo ou do equivalente a que elas estão ligadas ou se referem. Então, repare que elas mesmas preparam o bolo. Ou ainda, ela mesma prepara o bolo. Ou ainda, eles mesmos preparam um bolo. Ou, para fechar, ele mesmo prepara um bolo. Detalhe, não está aqui. Coloque no papel para mim. O mesmo, quando vier antes do verbo, ele sempre concorda em gênero e em número com o termo anterior. Alexandre, e se vier depois do verbo? Ele não varia. Repare, elas mesmas preparam o bolo. Vou mudar. Elas preparam mesmo o bolo. Viu o que aconteceu? Se você pegar o mesmo e colocar para depois do verbo, ele vai ficar no masculino singular sempre. E se você colocar o mesmo antes do verbo, ele vai seguir o gênero e o número do termo anterior. Pão, pão, queijo, queijo. Alexandre, obrigado? Varia em número? Sim. E em gênero também. Não é por acaso, não é por acaso que a menina diz obrigada, eu me sinto obrigada a retribuir o favor. Mas em vez de falar isso tudo, ela fala obrigada. O menino diz obrigado, as meninas dizem obrigadas. Nós, meninas, nos sentimos obrigadas a retribuir esse favor que você está fazendo por nós. Você está entendendo? Obrigadas. E os meninos dizem obrigados. Não é muito de prova, mas eu tenho de falar. Mesma conversa com o anexo, com o incluso, com o kit, todos com papel adjetivo. Repito, insistentemente, sendo chato. Se tem papel adjetivo, vai concordar em gênero e número com o substantivo a que eles se referem. Você tem de gravar isso. Não por acaso nós estamos quites e eu estou quite. Não por acaso, repare, as fotos seguem anexas, a foto segue anexa, os recibos seguem anexos e o recibo segue anexo. Mas, e se vier a expressão em anexo? Impossível variação. Merece um respeito. Coloque cuidado. A expressão em anexo traz consigo o papel adverbial, tá? Modal. Então, se é um papel adverbial, invariável essa expressão será. Então, veja, se vier a preposição explícita, escrita, ligada a anexo, invariável. Se não vier a preposição em, repare, eu vou cair aqui. O que tinha um papel adverbial, invariável, passa a ter um papel adjetivo, concordando, para variar, com o substantivo a que se refere. Legal? Colocou isso no papel direitinho? Então tá bom. Agora, isso aqui já caiu 1.296 vezes em prova. Alexandre, então não vai cair mais. Não, continua caindo, porque continuam errando. Então, e vai continuar caindo, e adivinha quem vai acertar? Você, que está aí assistindo. São expressões chamadas congeladas. O que eu vou passar para você agora não é para qualquer forma da língua portuguesa não, hein? Isso é só para essas expressões. O que é uma expressão congelada? Ela já nasce pronta. Tum! E essas expressões nascem assim, ó. Repare, acompanhe. O verbo ser é mais um adjetivo. O verbo ser é mais um adjetivo. O verbo ser é mais um adjetivo. E assim vai.
é permitido, é proibido, é bom, é ótimo, é preciso. Você viu? É sempre o é mais um adjetivo. Quando você vir qualquer uma dessas expressões mais um substantivo, para haver a variação do adjetivo, o substantivo tem de trazer consigo determinante. Determinante é tudo aquilo que determina. Vamos melhorar? Tem de trazer consigo o artigo. Se vier o artigo, repare, haverá concordância. É proibida a entrada. Se não vier o artigo determinante, não haverá concordância. É proibido entrada de estranhos. Tá acompanhando comigo? Então vai. De novo, aqui não. Mais um exemplo. Maçã é bom para os dentes. Agora repare, a maçã é boa para os dentes. Você está acompanhando direitinho? Veja, sexta-feira, cerveja na sexta-feira é ótimo para dar uma relaxada. Cerveja. Vou botar o A. A cerveja na sexta-feira é ótima para dar uma relaxada. Acompanhou direitinho? Legal. Então agora, para fechar nominal, Alexandre, não é difícil não. Não é não, meu aluno. Então se vier nominal, é para você jogar para cima. Se errar uma questão de nominal, a tendência é cair muitas posições. E você está numa disputa. Não se esqueça disso. Concordância do possível. Quando você vir esta estrutura, com a palavra possível, o grande macete é olhar a presença do artigo. Sempre haverá. Alexandre, na minha prova o artigo não vem. Não seja pessimista. Lógico que vem. Tem de aparecer. E aí, se este artigo estiver no singular, o possível acompanha no singular. Eu vou explicar o porquê. E se o artigo estiver no plural, o tal do possível o acompanha no plural. Alexandre, diga-me, eu não sou assim não gosto de decorar não. Então tá, eu vou tentar explicar. Veja que esta estrutura, ela está totalmente invertida. Este os aqui é o artigo de exercícios. Mas por que esse infeliz colocou o artigo depois do substantivo e não antes, né? Por que não colocou antes? Meu aluno, é uma questão estilística. Ele faz com a frase dele. E esse tipo de frase, acredite, não aparece em lugar algum. Vai aparecer na sua prova. Então repare que este artigo aqui é de exercícios. E difíceis e possíveis são dois adjetivos ligados ao substantivo exercícios. Por isso, os dois estão no plural. São, os exercícios mais difíceis possíveis. É isso. Agora, em cima, não. Este cara não pode ser o artigo de alunos, porque alunos é um substantivo masculino no plural. Então, se aqui fosse o artigo de alunos, não seria o, seria os. E este cara aí é quem, Alexandre? É parte de uma expressão que aqui está subentendida. Ou seja, o que está escrito aqui? Apoio alunos o quanto possível dedicados. Veja que ficou o possível porque a palavrinha quanto ela fica subentendida. Boa, Alexandre, esquisito, hein? Então eu digo, existem momentos que é melhor nem entender. É simplesmente faz o macete que é sucesso. Mas você falou aí que queria entender. Então entender é isso. Então aqui no primeiro caso aparece a palavra quanto subentendida, o quanto possível dedicados. E no segundo caso é uma concordância natural entre substantivo e adjetivos. Macete. Se vier possível, olhe para o artigo. Artigo no plural, possível no plural. Artigo no singular, possível no singular. E é sucesso, meu aluno. Não procure cabelo em ovo, nem chifre em cabeça de cavalo. É muita dificuldade. Ainda existe administrativo,
constitucional. Raciocínio lógico, penal, processo penal. Você dependendo do concurso civil, processo civil, língua portuguesa, tem de ser fácil. Deixa para complicar em processo civil, por exemplo. Legal? Não é difícil não, né? Mas tem de treinar. Então, a partir de agora, o que você faz? Você vai ao site do QC, você já está lá, e vai sentar-lhe a mamona em um montão de questão de concordância nominal. E adivinhe quem vai aparecer lá, corrigindo as questões. Não só eu, mas os professores de língua portuguesa aqui do QC. Alexandre, inclusive. Beleza? Então é isso. Nós nos vemos, se Deus quiser, numa próxima aula. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.